A paz do Senhor a todos que me ouvem. Hoje, mais uma reflexão de fé. Um dia, a menina disse à patroa: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Segundo Reis, capítulo 5, versículos 13 e 4. Esse senhor mencionado no versículo é Naamã, chefe do exército do rei da Síria, homem muito famoso e respeitado em seu país, pois a Síria havia conquistado muitas vitórias através de seu comando. Naamã, com certeza, se orgulhava muito de seus feitos, conquistas e riquezas, mas ele tinha em sua pele uma doença terrível, a temida lepra. Como a lepra era altamente contagiosa, provavelmente Naamã teria que parar, pelo menos por um período, suas tarefas como chefe do exército e se isolar completamente de sua família. Outra personagem mencionada no versículo é a menina. A Bíblia não diz seu nome, mas sabemos que era uma jovem escrava israelita que servia na casa de Naamã. Como trabalhava lá, acompanhava todo o sofrimento de seu senhor, bem como de sua esposa. Provavelmente via médicos entrarem e saírem da casa com o mesmo diagnóstico: não tem cura, você precisa se isolar. Tome cuidado para não contaminar sua esposa e seus servos. Ou ainda, quem sabe, olha, você precisa tomar providências, treinar outra pessoa para ficar no seu lugar. Sua doença é muito grave. Talvez, diante daqueles diagnósticos, a menina pensou e não se conteve. Tomou coragem e disse à esposa de Naamã que ele encontraria a cura se fosse até o profeta de Samaria. A garota tinha tudo para não ser ouvida. Era apenas uma criança. O que uma criança poderia saber sobre a cura de uma doença tão séria como a lepra? Além disso, era menina. Que crédito teria o conselho de uma mulher diante do grande chefe do exército da Síria? Como se ainda não bastasse, a menina era estrangeira e vinha de um povo inimigo. Seus costumes e crenças eram diferentes, eram outros e desprezados pelos sírios. Mesmo assim, diante da improbabilidade de ser ouvida e da possibilidade até de levar um castigo pela sua ousadia, ela não recuou. Ela preferiu dar esperança de cura para aquele homem e para sua família. A menina sabia que o profeta que estava em Samaria era um homem de Deus e confiava que esse Deus poderia curar Naamã através do profeta. Como é que essa menina, tão pequena, uma criança, poderia ter essa fé? Ela provavelmente ouviu de seus pais. Ela conhecia através de seus familiares que contavam, que ensinavam, que testemunhavam os grandes milagres de Deus em favor do povo de Israel. Quantos milagres Deus já tinha feito para o povo de Israel, e esses milagres eram contados pelos pais. Aquela menina também, com certeza, não faltava nenhum culto de ensinamento. Seus pais não negligenciavam essa tarefa. Já que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração e ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as, amarre essas palavras como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ou seja, fale de Deus, de seus milagres, dos seus grandes feitos, da salvação através de Jesus o tempo todo, em qualquer oportunidade, ensine aos seus filhos. E foi isso que os pais dessa menina fizeram. Quem sabe aquela própria menina não havia sido mesmo fruto de um milagre, ela própria. Ou no seu lar, né, ela poderia ter vivenciado milagres e maravilhas dentro do seu próprio lar. O certo é que aquela menina tinha fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Então ela ouviu a palavra, conhecia a palavra de Deus, conhecia Deus e tinha comunhão com Ele. Sua comunhão com Deus era tanta que mesmo distante de seu lar, de seu país, de seus costumes, ela não se esquecera de que Deus operava milagres e que aquela lepra não era nada para Deus. Ela não teve nem medo de Naamã não voltar com a sua cura.
ela cria que Deus curava. Além disso, a menina não demonstrou nenhum rancor por ser escrava de Naamã. Ao contrário, ela demonstrou compaixão por aquele homem doente, desenganado e sem Deus. Mais uma prova de que aquela garota tinha aprendido muito sobre Deus e tinha comunhão com o Senhor. Ela só poderia mesmo mostrar amor por aquela família, para quem trabalhava, porque ela tinha o Deus de amor consigo. Outra coisa ainda que nós podemos observar através do comportamento dessa menina é que ela sabia que Deus tinha um propósito para tudo. Deus tem um propósito para tudo. Se ela estava lá, é porque Deus havia permitido e ela tinha uma missão a cumprir ali. E a missão dela estava clara. Ela tinha que indicar ao profeta Deus, o Deus de cura. Tinha que indicar para ele que Deus poderia dar esperança, poderia curá-lo e salvá-lo. E ela não recuou. Ela fez o que tinha que fazer ali na casa de Naamã, mostrar que Deus poderia curá-lo. A narrativa bíblica não fornece detalhes sobre a reação de seus senhores ao ouvirem o conselho da menina. Mas, no versículo seguinte, já apresenta Naamã indo ao rei pedir permissão para ir para Samaria. Eles creram, eles tiveram fé e esperança em Deus. Por apenas uma indicação da menina, por um conselho, por um movimento, eles tiveram fé. No momento certo, ela falou, ela se posicionou e eles creram que Deus poderia curá-lo. E Naamã foi atrás de sua cura. Sabemos que o grande chefe encontrou alguns entraves antes de obter a sua cura, inclusive rever os seus próprios conceitos e entender que os caminhos de Deus são diferentes dos homens e que ele deveria se submeter ao Senhor. Após obedecer à ordem do profeta, mergulhar 7 vezes no Jordão, ele foi curado. Ao chegar diante do profeta, ele declarou: "Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel." E ainda disse ao profeta convicto que não faria mais holocaustos e sacrifícios a outro Deus, senão ao Senhor. Naamã estava curado e convertido. Declarou que Deus era o único Senhor e que não serviria a outros deuses. O homem cujas ações fizeram tanto mal a Israel, agora se converte ao Deus desse povo. Ah, irmãos, como os caminhos do Senhor são mais altos, são diferentes, são maiores do que os nossos. Aquele homem que já tinha prejudicado tanto Israel estava ali, em Israel, diante de um profeta de Deus, o Deus de Israel, se humilhando, reconhecendo que Deus era o único Senhor e agradecendo aquele homem pelo que tinha feito. E tal conversão só ocorreu através da ação de uma menina, porque uma menina se posicionou como serva de Deus, porque ela entendeu a sua missão, entendeu que para tudo Deus tem um propósito e anunciou sem medo que Deus opera milagres. Há muitas lições preciosas nessa narrativa sobre a cura de Naamã, mas quero destacar 2. Primeira, Deus usa quem Ele quer no momento e ocasião oportunos para Ele. E essa pessoa pode ser uma criança, como nós vimos aqui na narrativa de Naamã, o que nos leva à segunda lição. Nós, como pais, devemos investir em nossos filhos, ensiná-los em todo o tempo, como ensina o texto de Deuteronômio, porque a fé vem através da pregação da palavra, dos ensinamentos e do nosso testemunho. E Deus quer usar os nossos filhos, as nossas crianças, como usou a menina que estava na casa de Naamã. Além disso, temos que ensiná-los a se posicionar, não ter medo e falar da esperança, do amor e da salvação que vem de Deus. Que hoje, dia em que se comemora o Dia das Crianças, possamos colocar como prioridade o ensinamento da palavra de Deus para as nossas crianças e mostrar a elas que a salvação é o grande presente, é o dom gratuito de Deus através de Jesus para todos nós. Amém.